Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 6. E a sua competidora, no caso Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha o que a Bíblia está dizendo em 2 versículos sequentes. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana. A esterilidade dela não era fisiológica. Foi Deus que cortou. Impediu que Ana tivesse filhos durante alguns anos, que não sabemos precisar. Mas durante alguns anos, ela não podia ter filhos. Está dizendo aqui que foi o Senhor que permitiu. O Senhor permitiu que durante alguns anos Ana não tivesse filho. Foi o Senhor que permitiu que ela ficasse estéril. E aí, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra. Porque Ana, ela foi mais que vencedora. Porque olha quantas coisas ela enfrentou. Verdade. A incompreensão do seu marido. Ué, acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Não é isso que ele pergunta para ela? A afronta de Penina e o equívoco de Eli quando acha que ela está bêbada porque ela estava balbuciando, orando ao Senhor. E aí, Ana pedia a Deus um filho. Um único filho. Aí o Senhor lá na frente, depois que Samuel nasceu, que foi o seu milagre, mais adiante, no cântico de Ana, ela diz que aquela que era estéril foi mãe de 7 filhos. Aleluia. Ela queria um, Deus deu 7. Aleluia. E o Senhor continuou ministrando no meu coração. Quando Ana pedia um filho, era um filho, gente. Eu só quero um filho, pronto. Só que quando Ana pedia um filho, ela não imaginava que Samuel seria profeta, juiz e ungiria 2 reis. Aleluia. O que o Senhor está falando com você nessa noite? Aleluia. Se você se permanece posicionada em Deus, aleluia, foi o que Deus ministrou no meu coração e eu preciso liberar isso para a sua vida. Aleluia. Eu sou o Deus que faço todas as coisas. Aleluia. Eu não preciso prometer para fazer, porque até aquilo que eu não prometi, eu faço. Aleluia. E foi isso Glória que Deus fez na vida de Ana. Aleluia. Aonde está escrito na Bíblia que Deus prometeu filho para Ana? Nunca. Irmãs, isso é muito forte. Sabe por que Deus ministrava isso no meu coração? E o meu coração ficou ardendo ali para falar isso, porque é um culto de mulheres. Aleluia. Nós estamos falando de uma mulher que resistiu. Aleluia. Porque estava posicionada e alinhada. Falavam mal dela. Penina era alguém que estava dentro de casa com ela. Ela era outra esposa do seu marido. O marido achava assim, olha, você já tem tudo aqui, para que quer filho? Porque ela tinha uma boa vida, gente. Ela não era pobre, não. Pra quê? Aí alguém chega pra você e pergunta assim, pra que você tá pedindo esse negócio aí? Você já não tem tal coisa? Pra quê? Já não é o suficiente? Com Deus dependendo não é não. Suficiente na nossa vida é Deus. Aleluia. Ele é tudo. Aleluia. Ele. Ninguém mais. Verdade. Ninguém supre a nossa necessidade como Ele. Então o Senhor ministrou ainda nessa tarde de hoje no meu coração as seguintes coisas. Que Ele é o Deus que faz. Ele não precisa prometer para fazer aquilo que você nem imagina, porque a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem sobre o coração do homem, são aquelas que Ele tem preparado para nós. Aleluia. E o Senhor continuou falando ao meu coração sobre essa palavra. Eu não preciso prometer para fazer, porque Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É a esse Deus que nós servimos. Ana Paula, eu estou cansada, eu estou esfolada, porque outra coisa, hein? Penina, ai gente, Penina só foi citada, primeira coisa, ela só foi citada. Você só encontra a fala de Ana aqui. Ana tem fala, Ana tem diálogo com Eucana, Ana tem diálogo com Eli, Ana tem diálogo com Deus. Cadê o diálogo de Penina? Cadê? Não tem. Sabe qual foi a função da Penina? Você vai entender isso hoje com aquela pessoa que te importuna. Em nome de Jesus, você vai entender. Penina foi a lixa de Ana. Ela lixou Ana.
Você sabe o que é lixa? Vocês estão entendendo o que é uma pessoa que significa uma lixa na sua vida? Porque Deus aqui diz, olha só, a sua competidora excessivamente a irritava para embrandecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor cerrou a madre, permitiu uma penina na vida de Ana, para ficar lixando Ana, porque a gente precisa ser lixado. A gente vem para a presença de Deus muito grossa, com muita coisa, com muito, sabe, muito acúmulo, muito volume, trazendo muito costume, muitas coisas. E aí Deus vai, fecha algo na tua vida e permite uma penina do teu lado. Você não vai ver em momento nenhum que Ana reclamou de penina para ninguém, nem para o Senhor. O versículo mais adiante vai dizer que Ana derramava a sua alma perante o Senhor. Aleluia. E que somente das angústias dela é que ela falava com Deus quando ele entendeu, achou, supôs que ela estava embriagada. E às vezes o meu e o teu clamor não serão com voz, serão com o coração, é só balbuciando mesmo com Deus, é só para Deus ouvir. Nem tudo a gente pode lançar no ar, a gente tem que guardar aqui. Então Ana só balbuciava pela situação e porque ela não podia lançar aquelas palavras também. E qual foi o dia que Ana voltou na frente de Penina para dizer assim, olha aí, ó, agora tem 7 filhos. Não é isso que às vezes dá vontade de fazer quando Deus dá aquele negócio que você queria? Olha aí, ó, ganhei, ó, Deus aqui, ó. Você vê Ana fazendo isso? Não. Irmãs vivas, por favor. Você vê Ana fazendo isso? Não. Amém. Ela não fez isso. Ela ia para onde? Para os pés do Senhor. Aleluia. Ela fazia o que diz claramente em Mateus 6:6. Muitas vezes, tu, pois, quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora pelo Deus que te vê em secreto. Aleluia. Ele te vê no secreto. Aleluia. Cuidado aí com o que você está fazendo no secreto, porque ele te vê. Não pense você que fique em oculto, que nada fique em oculto, porque a mulher posicionada não reclama de ninguém. Ela só fala dela mesma para o Senhor. Isso é a atitude de mulher posicionada, de mulher mais que vencedora. Aleluia. Só que para uma mulher dizer que ela é mais que vencedora, assim como Ana, olha quantas coisas ela teve que enfrentar. Esse é o problema. A gente não quer enfrentar dificuldades. E vocês lembram de Jonas? O que Jonas fez? Eu vou ter que ir lá num homem. Jonas foi mandado para onde? Nínive. Me ajuda. Nínive. Para fazer o quê? Irmão de Jesus, eu sei que vocês vêm para beber. O que ele foi fazer lá, que Deus mandou ele fazer lá? Pregar para os ninivitas. Quem eram os ninivitas? Pessoas que tinham matado algumas pessoas da família de Jonas. Então Jonas estava com o coração dele tomado de ira, de ódio para aquele povo. Por isso ele não foi para Nínive. Pelo ódio. Aí Deus mandou ele voltar lá naquele povo que tinha matado pessoas da família dele. Aí Deus manda você voltar lá naquela pessoa que um dia falou mal de você. Deus faz isso. Porque Ele também nos lixa. Ele usa pessoas para nos lixar, mas Ele também tem os seus meios. Estou falando de lixar mesmo. Para reparar as arestas, tirar o que está sobrando. Tem que ficar lisinho, perfeitinho, como Deus quer. É o vaso na mão do oleiro. Você quer ser vaso na mão do oleiro? Amém. O amém já foi um pouco mais fraco, né? Porque passar pela mão do oleiro é um negócio que é ser moída. E às vezes a gente vai no mercado, né? Pede, me dá aí 1 quilo de lombinho para moer. Aí você acha pouco aquela moída. Moe 2 vezes, por favor. É assim que às vezes Deus faz com a gente. Não tá bom ainda não, vai ficar mais um pouco aí, porque você tem que aprender ainda mais alguma coisa. Irmãs, tudo isso é para o nosso crescimento. Verdade, aleluia. Só que a mulher mais que vencedora, ela entende isso. E ao invés dela ser rixosa em casa com o marido, ao invés dela não tratar os filhos como a Bíblia diz, ao invés dela ser maledicente, ao invés dela dizer coisas que desagradam ao Senhor, ela faz o quê? Ela vai para os pés do Senhor se humilhando. Essa é a posição da mulher mais que vencedora. É bonito a gente erguer o braço e dizer venci. Venceu o quê? De que forma?
Que etapa você venceu? Que luta, que batalha, que adversidade, que tormenta é essa que você viveu e de repente você até acha que já venceu, só que no mundo espiritual a gente tem que estar ligado em todas as áreas da nossa vida. Verdade. Todas. Porque o inimigo ele pode vir de surpresa. Você está focado ali, ó. Você tem aquele negócio, você está naquele foco, hiperfoco. Aí vem um inimigo por trás, você não guardou a retaguarda, ele vem pá, te dá uma rasteira. Então a mulher posicionada, ela está sempre ligada com Deus, em Deus. O inimigo às vezes ele não quer que você alcance alguns lugares. Verdade. Ele não quer que você chegue a alguns lugares. Ele não quer que você faça algumas coisas. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai recuando, vai deixando as coisas. Daqui a pouco você está na parede, sufocada. Tem coisa parada na sua vida por causa da sua incredulidade ainda no poder de Deus sobre você. Tem coisa que você ainda não recebeu porque você não está acreditando que essa palavra é viva e eficaz sobre a sua vida. Tem coisa que você ainda não alcançou porque você ainda não validou a palavra do Senhor sobre a sua vida. Dizer que é mais que vencedor é uma coisa, ser é outra. Então, a partir de hoje, você precisa enveredar pelo caminho de ser mais que vencedora. E não apenas dizer, mas ser. Sou mais que vencedora, mas o sou é um verbo. Verbo é ação. Então a gente tem que se movimentar. O que Ana fazia? Ela se movimentava. Como? Em oração. Ah, mas não está acontecendo nada. E aí a gente vê aqui um pontinho. Quando Ana faz o voto ao Senhor, Senhor, olha só, se tu achares graça, ela não diz assim, Senhor, me dá porque eu quero. Não, se o Senhor achar que é bom para mim, essa é a oração verdadeira e eficaz. Se o Senhor achar que eu mereço ter um filho, eu faço um voto contigo assim, assim. Ele diz, menino vai nascer e vai ser criado na tua presença por um sacerdote. O que Ana fez? Cumpriu o voto. E quantas pessoas estão fazendo voto e não estão pagando voto? Fazendo promessa para Deus e não estão pagando a promessa. Ai, Senhor, porque se aquela porta de emprego for aberta, eu vou fazer isso, isso, isso na sua casa. Cuidado, hein? Toma muito cuidado. Porque Ana cumpriu o voto. Todo ano ela ia lá com Eucana, felizes demais, até que um dia ele diz que você seja abençoada e seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. E além de Samuel, que veio a ser profeta, juiz, ungiu 2 reis, não alcançou o reinado de Davi, mas ungiu Davi. Quem era Davi, gente? Uma pessoa desprezada, ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele, mas Samuel, Deus mandou ele lá e ungir Davi como rei. Aí Deus manda você fazer uma coisa e você fala assim, esse negócio aqui, isso aqui, olha aí só a incredulidade. Deus está mandando você ir. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Aleluia. Deus está mandando você ir. E Ele já usou alguns meios aí para falar com você que você tem que ir. Só que você está relutando. Você reluta com Deus, você briga com Deus. E não faz o que Ele está mandando fazer. Vai ter consequência. Tanto quando a gente obedece, quando a gente não obedece, tem consequência. Só que a gente esquece, né? A gente acha que vai, não tá dando para levar, tá empurrando a barriga, tá fazendo. Amanhã, depois, a gente tem essa mania de, mas será que não é para outra pessoa? Quando é bênção é para mim, né? Mas quando é um negócio doído, difícil, será que não é para a irmã do lado? Não, é para você. É para você. Preste atenção nisso. É para você fazer. O que é para você fazer, outra pessoa não pode fazer. Verdade. Ah, mas não diz que a obra não para. Realmente, Deus vai levantar outra pessoa. Mas o teu chamado vai ficar parado. Você vai ficar parada. Você vai ficar minguada. Você vai ficar anêmica e apática espiritualmente, sem gerar. A palavra de Ana está falando em gerar. Quantos úteros espirituais estão com dificuldade de gerar hoje na presença de Deus? Quantas mulheres poderiam estar gerando e não estão gerando? Eu não estou falando de filho,
Eu estou falando de gerar no coração, gerar na mente, frutificar no teu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer. Todo mundo acha bonito o altar. Pergunta para a pastora Priscila o que é estar aqui. E para o pastor, que são os responsáveis dessa casa. Vai procurar saber o que é. A gente só vê isso aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui. É uma luta. É uma dificuldade. Viver o chamado dói. Não é isso, pastor? Viver o chamado dói. Renúncia. Implica renúncia. E outra coisa, muita gente se afasta da gente. Porque não entendem o nível do teu chamado diante de Deus. Não entendem o nível do propósito que Deus tem com você. Mas o que todo mundo fala em propósito, virou moda. Propósito, tem que viver o propósito. E a maioria das pessoas entendem o propósito como algo material. Propósito é ter uma casa na Barra da Tijuca, na Zona Sul, é ter um carro do ano. Isso não é propósito. Isso é conquista material dessa terra, fruto do esforço do teu trabalho. Ponto. Isso não é propósito. Propósito não é Deus dar as coisas para a gente ficar mostrando para os outros. Isso não é propósito. Propósito é o meio pelo qual Deus te usa na presença dEle, para as pessoas, na casa dEle. Isso é propósito. É você viver o teu chamado. É você entender qual é a tua particularidade com Deus e começar a viver isso. Aleluia. Propósito não é ter, não. É ser. Onde? Mostrando? Não. É ser diante de Deus como Ana fazia. Aleluia. Onde ninguém vê que você está lá ajoelhada no teu quarto, no teu secreto. Ali você começa a desenvolver e entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Quebrantamento. Primeiro, o que é o quebrantamento, Ana Paula? Você está falando isso desde o início. O que isso tem a ver com o culto? Tem a ver. Porque a mais que vencedora, ela entende que ela precisa lançar diante do Senhor toda a sua humanidade. Ela entende que ela tem que lançar diante de Deus, mostrar, se rasgar para Ele, dizendo quem ela verdadeiramente é quando ninguém vê. Aleluia. É aquele pensamento que você tem diante de uma situação. São coisas que você faz na sua casa que você acha que ninguém nunca vai saber, mas Deus está vendo. É você contar para Ele. Deixa Deus te esfregar com a mão dele. Aleluia. Deixa Ele te limpar. Porque quando Ele esfrega é na medida certa. A pressão da mão do oleiro é exata para cada uma. Ele te aperta mais do que a mim, porque Ele vai te apertar de modo que você suporta. Ele não dá mais do que a gente suporta. Aleluia, verdade. Mas cadê a mais que vencedora para entender isso? Que tem situações que é Deus que está permitindo, como Ele permitiu que Ana não tivesse filho. A ferida de Ana era não ter filho. Era a ferida dela. Aí o Senhor pergunta para você hoje, qual é a tua ferida? Pensa aí, não fala. Qual é a tua ferida? Onde dói? Aonde que está difícil? Silêncio, mas tem uma igreja. Aonde que está doendo? Aonde é que estão te esfolando? Porque se Penina lixava Ana, ela ia para os pés do Senhor toda esfolada, sangrando. Porque os estudos nos indicam que o que Penina dizia contra Ana eram coisas cruéis. Por quê? Porque Penina era intencional na forma como ela se posicionava diante de Ana. Era cruel porque ela sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. De repente tem alguém à sua volta, perto de você, que está fazendo isso intencional. Aí você fala assim, nossa, será que a pessoa não está vendo? Ela está vendo, ela está fazendo, porque Deus está permitindo para tratar de você. É para tratar você, entenda isso como ganho. A Bíblia diz que para nós, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Por que essa palavra? Eu não sabia que eu ia falar nada disso aqui. Essa palavra é o despertamento por causa da prévia do Apocalipse na quinta-feira. É porque Israel está em guerra. É porque já existem muitas coisas escritas aqui que estão acontecendo. A Bíblia todinha, de capa a capa, Gênesis a Apocalipse, você só vai encontrar direcionamento de Deus, de despertamento, para que você tenha a tua alma pelo menos salva. É salvação, o objetivo da Bíblia é salvação, não é outra coisa. Verdade. A gente que se engana, o coração fica engodado. Ai, porque eu tenho que ter. Ai, porque eu tenho que... Você tem que seguir o que está escrito aqui. Se não seguir isso aqui, o negócio fica muito difícil.
bem difícil. Então, toda vez que você pensar em desistir, lembra da história de Ana. Ela não desistiu. Ela não abriu mão daquilo que ela queria. Ela sabia o que queria e por que queria. Essa é outra pergunta para você. Você sabe o que você quer e o porquê você quer? Porque tem gente que pede, pastor, não sabe nem o que está pedindo. Pede porque todo mundo pediu. Todo mundo está usando tênis Vans, eu tenho que usar tênis Vans. Eu vou pedir tênis Vans para Deus. Deus dá um tênis Vans para todo mundo está usando. Cuidado com a onda, cuidado com o efeito manada. Cuidado, cuidado, desperta, acorda. A volta de Jesus está cada dia mais próxima. Enquanto a gente está falando aqui, está aproximando mais, as coisas estão aumentando. A economia, a educação, a saúde. Não queira opinião de amiga, de não sei quem. Não! Deixa Deus te conduzir. Porque você vai pedir orientação para a amiga, ela está ressentida com alguma coisa lá e vai te orientar errado. É sério esse negócio. Aleluia. Tem muita gente ressentida, com o coração amargurado, que não vai querer que você cresça, vai lançar palavras para minarem a tua fé, para te colocar para baixo. Daqui a pouco você está oprimida, está depressiva, está cheia de sintomas de ansiedade. E aí você vai reclamar, mas Senhor, você falou com ele? Isaías 58, aleluia, versículo 9, tem um trecho, depois você lê, um trecho dentro do versículo que eu vou falar para as irmãs. Eu vou abrir isso aqui que eu já falei isso na minha igreja. O Senhor me corrigiu com essa palavra, pastora. Quando eu li aquilo ali, o Senhor começou a falar de uma maneira que eu estava no quarto lendo a Bíblia e o Senhor me encaminhou para essa palavra. Quando eu li essa palavra, eu lembrei de uma conversa que eu tive pelo WhatsApp com uma pessoa. Eu nem pedi opinião para nada. Eu só contei uma partícula da minha vida, mas aquilo não agradou a Deus. E aí o Senhor começou a falar. Isaías 58, 9 tem um trecho que diz assim: clame, grite, eu, o Senhor, digo, eis-me aqui. Aleluia. O Senhor diz, eis-me aqui. Aleluia. Aquele povo de Isaías, olha como que... Gente, eu não pensei em falar nada disso aqui. Amém. Aquele povo ali desse capítulo era um povo que achava que estava fazendo jejuns que agradavam ao Senhor e não estava agradando. Então o Senhor diretamente falou, clame a mim, grite, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Para que vai desviar para o amigo? Para que vai desviar para o chefe? Ah, mas ela é minha amiga de infância. Seu melhor amigo se chama Jesus. Aleluia. Seu melhor amigo. Olha, eu estou aprendendo isso, pastora Priscila. Eu estou aprendendo isso de uma forma. E aí o Senhor foi falando comigo. Eu preciso contar isso aqui, gente. Porque eu me regozijo. Eu gosto quando Deus me repreende. Eu gosto. Porque Ele faz isso, porque Ele quer salvar a minha alma. Ele não quer que eu fique aí perdida nesse mundo. Que isso, Ana Paula? Mas você não prega? Mas eu também sou humana e falho. E aí o inimigo lança as armadilhas ali, ó, caminho de embaraço, você está distraída, cai no buraco. E aí? O Senhor começou a falar, Ele me lembrou do ponto dessa conversa. Eu falei, Senhor, me perdoe por ter falado. Eu nem pedi opinião, só contei um pedacinho. E o Senhor começou a falar, e falar, e falar. E Ele dizia assim, por que você está procurando resposta pela voz humana? Irmão, eu só baixei a cabeça e deixei e falei, Senhor, fala. Aleluia. Por que tu tens procurado respostas pelos lábios humanos, pela voz humana, se eu sou o teu Deus? Aleluia. Aleluia. Aí, irmãs, eu fiquei quieta com aquele negócio e Deus falando, porque quando Deus fala é um negócio tão poderoso que a gente fica atônito, né? Desci. Quando eu cheguei no banheiro, o Senhor falou assim, acaso não sou eu, Deus, que tenho resposta para todas as coisas? Aleluia. Irmãs, a lágrima desceu, eu subi para o quarto de volta, ajoelhei, eu falei, Senhor, me perdoe por eu ter comentado, eu nem pedi opinião.
E aí o Senhor completou e disse assim: eis que eu sou teu Deus, e fora de mim não há outro. Oh, aleluia. Entenda que Deus é o teu Senhor. Aleluia. O Senhor está me incomodando para falar mais uma coisa Aleluia. aqui. Existem pessoas que estão colocando pessoas e coisas no lugar de Deus. Tem um trono preparado no coração para pessoas, para amizades, às vezes para o filho, às vezes para o marido. E o trono não é para Deus, pastora. Meu Deus. Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra de despertamento para você. Aleluia. Que a partir de hoje você vai pensar 2 vezes antes de dizer eu sou mais que vencedora. Porque para dizer que é mais que vencedora, você tem que declarar o que está escrito, que Paulo diz antes. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? O que é a crise mundial? Está sem dinheiro? Ficou desempregado? É a angústia? É a depressão? O quê? Porque nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura pode nos separar dele. Mas não separa aquela que está posicionada e alinhada. É isso que você precisa entender. Se tiver posicionada e alinhada, o negócio você vai sofrer muitas coisas. Porque Deus não promete mais de rosas. Você vai sofrer muitas coisas, mas você vai sofrer crendo naquela palavra. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Começa a colocar a palavra em prática na sua vida. Porque tem gente que está lendo a Bíblia como fosse qualquer coisa, ou como uma reza, ou como um amuleto, ou como sei lá o quê. Deus é presente. Aleluia. Ele sempre está no presente. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Ele sempre está. Ele sempre é, Ele sempre está. Mas você precisa acreditar. No momento que você começar a declarar essa palavra sobre a sua vida, você vai ver como que as coisas vão mudar para você. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão arrastando aí a vida já há muito tempo. Deus está chamando há muito tempo, pastora. Deus está te chamando há muito tempo. Tem tempo já que você não ora, que você não jejua, você não faz propósito, você não lê Bíblia, porque a preguiça espiritual tem tomado conta do povo. Isso é triste demais. Preguiça de ler a palavra. Se você abrir mão dessa palavra, você vai cair em várias ciladas que o inimigo vai preparar para você. Então, ao invés de querer andar na moda, de acordo com o que a manada desse mundo diz para você fazer, procure andar de acordo com o que o Eterno diz para você fazer. Glória a Deus. Não esquece que seu amigo é Jesus. Antes de contar qualquer coisa para aquela amiga, você vai lembrar, vou contar para Jesus. Aleluia. Ele é que vai resolver esse problema aí, ó. Esse problema aí que você está vivendo, tá difícil? Parece que tem coisa amarrada que não solta há mais de ano. É Ele que vai resolver. De repente falta isso aqui. Aí você não se posiciona, volta tudo para trás de novo. E nessa noite o Senhor quer um despertamento para a tua vida. Aleluia. Ele quer levantar mulheres aqui. Eu estou falando de uma alegria do Espírito Santo que estava envolvendo a cada uma de vocês nesse lugar. Quando eu entrei aqui, eu senti, pastora, muito forte essa alegria. Sabe, todas vocês juntas, louvando, se movimentando. É isso que Deus quer. Não, Ele quer mais. Porque você pode mais em Deus. Aleluia. Mas também não é para lançar isso no rosto de ninguém. É para você fazer. Segue o teu caminho, segue o teu propósito, segue o que Deus orienta. Só segue, só faz. Só vai procurar saber, é Deus? Eu vou. Sabe aquela história, se Cristo comigo vai, eu irei? É isso aí. Só esteja onde Deus estiver. Aleluia. Mais uma coisa, não sente em mesas que Jesus não estiver. Esse é um tempo, pastora, que Deus tem tirado pessoas de algumas mesas e elas não estão entendendo. Elas estão sofrendo, doendo. Minha amiga, vamos separar. Minha amiga de ministério. Irmã, em nome de Jesus, você vai levantar hoje espiritualmente. Aleluia. Quantas recebem essa palavra? Amém. Amém. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, eu não programei isso. Nem uma vírgula.
Mas graças a Deus, eu fico muito feliz por estar mais uma vez num lugar que me dá liberdade de falar da palavra. Aleluia.